Ayahuasca, alucinógeno ou enteógeno? Qual a força de Zé Pilintra e os perigos e desafios de se consagrar ayahuasca? Estas e outras perguntas serão respondidas por Rick Almeida aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista. Completou seu aniversário dia 9 de março de 2024 e passaram por aqui mais de 1000 convidados. E o programa de hoje não é um programa ao vivo que vocês estão acostumados a assistir e compartilhar, é um programa gravado. Diz aqui nos comentários se está gostando também dessas edições gravadas. Aí tem a aba diferente no YouTube, né? Vídeos é essa, onde você vê o vídeo, e a outra de transmissões ao vivo. Como é gravado, você deixa então aqui suas dúvidas relacionadas ao tema e aí, em outra oportunidade, a gente traz aqui o convidado novamente para respondê-la, tá bom? Maravilha, vamos lá já ao tema, porque o tempo urge, nós estamos numa série de gravações aqui especialmente para vocês, e o tema de hoje, Umbanda e Ayahuasca, com o Rick Almeida. Rick, bem-vindo! Oi, Samuel, Mihael, mano, uma honra estar aqui, tava comentando com o meu parceiro do universo, falei, mano, você tem noção que a gente vai dar entrevista num lugar onde teve o Wagner Borges, onde teve Saulo Calderon, o Diego Roque, caras, tipo, da prateleira de cima, assim, nós vamos estar ali falando de espiritualidade também. Então, pra mim é uma satisfação imensa estar aqui, mano. Obrigado pelo convite. Da prateleira de cima, você viu essa? Falar nisso, o Wagner teve aqui no mês de maio. No mês de maio teve Wagner Borges e Luiz Pellegrini, mais uma edição especial com Wagner Borges e Luiz Pellegrini. Fique atento, porque vai ter aí também um programa. Estamos em junho, se estamos no mês de junho, vê aí na programação, porque pode ser que recentemente já esteve presente aqui no programa, ou nós estamos estreando um estúdio novo. Então, é uma das novidades que pode estar ocorrendo aí, porque a gente está gravando antecipadamente. Então, estou imaginando como é que é aí o futuro, né, dessa conexão. Mas vamos lá com o nosso convidado, que tem um link, né? O tal do Rick Almeida. O tal Rick Almeida, O tal Rick Almeida no Instagram. Rick, como é que você começa a se interessar por essa temática? Quando, né? Quando e como você começa a se interessar por essa temática espiritual, espiritualista? Então, Samuel, eu vim da igreja evangélica, né? Eu frequentei a igreja, fui da igreja por 25 anos da minha vida. E chegou um momento em que o meu posicionamento pessoal começou a conflitar um pouco com o que era dito dentro da igreja, sabe? Eu ouvi algumas coisas ali que eu falava, mano, eu não concordo com isso. Isso começou a trazer conflitos internos para mim, que eu falava, mano, mas eu não posso discordar, porque tá na Bíblia, sabe aquelas coisas assim? E foi quando eu sempre tive a mente aberta, eu nunca fui aqueles crente intolerante de que tudo é pecado, tudo vai pro inferno. Eu sempre tive a cabeça um pouco mais tranquila em relação às outras religiões, e um dia me convidaram para ir conhecer um terreiro. Vamos lá, vai ter um evento, o Pai de Santo vai lançar um livro, vamos lá. Eu falei, vamos conhecer. Aí fui, olhei e falei, caramba, esse negócio aqui é maneiro, né? Esse negócio é interessante. Passou alguns dias, assim, coisa de semana. Pô, vai ter uma gira lá naquele terreiro, vamos? Eu falei, não, vamos. E era uma gira de esquerda ainda. Então, fui com aquele negócio, tipo assim, mano, isso é meio coisa do diabo, será? Não sei nem se eu tô certo, se eu tô errado, mas eu quero ir, eu quero saber como é que é esse negócio. E fui, né, nessa casa, nesse terreiro que eu fui visitar nessa oportunidade, eles abriam os trabalhos saudando a esquerda. Então virava todo mundo para a porta, cantava-se lá o ponto tradicional para tranca-ruas. E naquele momento eu comecei num suador. Tava num dia tipo hoje, assim, tanto eu tô de blusa. Eu comecei a suar, de escorrer, assim. E a pessoa que foi comigo dava risada, porque ela entendia o que estava acontecendo, eu não. Hoje eu sei o que aconteceu naquele momento ali. E aí, ok, na época eu tinha um podcast gospel, inclusive. E aconteceram algumas situações dentro desse podcast que foi meio que a gota que transbordou o balde, e eu falei, mano, realmente esse pessoal que vai na igreja é meio
meio, né, filho da mãe, para não falar outra coisa. E aí, como eu tinha já esse contato lá dentro do terreiro, eu falei, mano, quero explorar mais isso aqui, né? Eu tinha contato com essa pessoa, ela me explicava muita coisa, foi abrindo a minha mente para isso. Eu falei, mano, eu quero conhecer mais isso aqui, né? E isso foi tipo, no mês de novembro de 21. Fevereiro de 22 eu já estava dentro desse mesmo terreiro, começando o meu desenvolvimento mediúnico ali, dando os meus primeiros passos dentro da Umbanda. E comecei a me conectar com os guias, com essa espiritualidade que para mim era bem nova, bem diferente. E quanto mais eu vivenciava aquilo, mais eu entendia que não, isso aqui é real, porque eu não tenho, por exemplo, essa caminhada de quem já vem de assistência de terreiro. Então já conhece ali os guias, já conhece as forças, o trabalho, como cada um faz, né, a representação de imagem do guia. Eu não. Eu chegava e falava, mano, aconteceu isso, isso, eu vi isso, isso e isso, e aconteceu assim, assim, assim. Aí a pessoa falava, mano, é exatamente isso. É desse jeito. A minha primeira incorporação foi com o seu 7 flechas, acabou com 7 flechas. E quando eu fecho o olho, começam a chamar os caboclos, eu começo a me concentrar ali, eu me vejo dentro da mata, caminhando na mata ali, eu sentia o cheiro do mato, eu sentia a umidade do mato no meio do terreiro. E eu vi de longe a figura de um índio, agachado assim, e ele com um arco na mão assim, mirando no alto de uma ribanceira assim, onde tinha um animal. Quando ele dispara aquela flecha, eu incorporo. E aí tive ali a incorporação tal, duvidando ainda, porque eu não sabia o que era, então na minha cabeça a incorporação era uma coisa em que eu ficaria inconsciente, seria pura e simplesmente o guia fazendo as coisas, mas durante a incorporação eu via que não, eu estava ali, eu via as coisas, eu conseguia ouvir, eu estava presente ali junto com ele. E ao mesmo tempo eu fazia movimentos que não eram costumeiramente meus, habituais, né? E aí, beleza, passou, acabou a gira. Indo para casa, eu falei, mano, recorri ao pai Google, né? Que eu falei, não, eu quero saber se eu realmente incorporei ou se eu tô viajando. E digitei, Caboclo 7 Flechas. Ele deixou esse nome na minha cabeça. Falei, primeira coisa que eu quero saber é se ele existe. Porque, como eu falei, para mim era tudo muito novo, eu não sabia nome de entidade nenhuma. Então digitei, Caboclo 7 Flechas. A primeira imagem que aparece, assim, uma imagem de gesso mesmo, era do índio na mesma posição em que eu vi no momento da minha incorporação. Aí ali eu olhei e falei, não, realmente é a espiritualidade trabalhando e eu vou continuar aqui porque é muito interessante esse negócio, quero ver até onde vai. Que legal. Muito boa a sua história, né? Aí o Mihail vai querer fazer corte, igual você fazia corte, faz corte, né? Vai colocar assim do evangélico ao médium, não, de Umbanda, né? Alguma coisa assim, né? Da igreja à incorporação. Da igreja à incorporação. É bom entrevistar assim, convidados assim, que já dá até o título do corte em si, né? O que é, Rick, o que é realmente ser um filho de santo? Já que você está trabalhando numa casa, normalmente você foi então consagrado ali, consagrado também que tem a ver com a ayahuasca, que é o tema de hoje, mas ali teve a sua iniciação, e que normalmente nos tempos de Umbanda se é formado um filho de santo, né? O que é um filho de santo? E você foi consagrado também ali um filho de santo. Como é que foi essa sua iniciação também, já que teve essa transição tão inusitada? Então, aí eu fiquei 6 meses nesse terreiro, saí, fiquei um tempo sem casa, digamos assim, procurando, né, tentando me encontrar, e aí conheci o terreiro que é onde eu vou com o Pi, né, que é desse amigo nosso, esse amigo nosso em comum, que ele é o Ganda desse terreiro. É o Luzes de Aruanda. Fui visitar para conhecer, fui uma gira, gostei, voltei. O terreiro é fechado, até hoje ele é fechado, ele ainda não é aberto ao público, né? Então fui como convidado 2 vezes. Na terceira vez eu cheguei na Mãe de Santo e conversei com ela. Falei, eu queria saber como que eu podia fazer para fazer parte da corrente de vocês, porque me encontrei aqui na casa, né? E ela falou, não, vem, me deu as orientações ali do que
precisaria fazer, como que funciona a casa, né? E aí eu comecei a frequentar as giras de desenvolvimento, né? E ser filho de santo nada mais é do que você honrar, primeiramente, a espiritualidade de modo geral, né? Honrar a sua espiritualidade e a espiritualidade da casa em que você faz parte, né? Então, assim, por que que eu tô no Luzes até hoje? Porque a minha espiritualidade conversa com a espiritualidade da casa. Elas se entendem muito bem. Então, por mais que talvez o ser humano às vezes se desagrade de algo, eu, enquanto filho de santo e compreendendo a minha função espiritual nesse plano, eu entendo que enquanto a minha espiritualidade conversar com a espiritualidade da casa e elas se entenderem que elas trabalham juntas de forma unificada ali é o meu lugar, né? Como foi que eu saí da primeira casa justamente por conta disso. A minha espiritualidade começou a me afastar dali. Eu não conseguia mais estar nas giras, quando tinha gira eu já não sentia mais aquele desejo de estar ali. E aí com o tempo eu percebi, eu falei, bom, acho que minha espiritualidade não tá mais me querendo ali, porque não era uma coisa minha, não era um desejo meu, eu não sei porque eu quis. Mas eu comecei a perder, desculpa o termo, eu comecei a perder o tesão de estar ali, entende? E lá no Luzes, ainda estou com muita vontade de estar ali, e aí eu entendo que é justamente isso, como eu falei, honrando a minha espiritualidade, honrando a espiritualidade da casa e honrando a espiritualidade de modo geral, as três têm conversado muito bem, e eu entendo ser filho de santo é isso. Uhum. E nessa, né, bom, cada um também tem as suas peculiaridades em relação a comportamentos. Sim. E dependendo, inclusive, de qual orixá que a pessoa vem e vibra. Qual é quem é Ogum e qual é o estilo de comportamento de um filho de Ogum? A gente... Ser filho de Ogum é muito interessante, né? O povo fala que filho de Ogum... Normalmente se usa as características do orixá para retratar as partes ruins dos filhos, né? Então o filho de Ogum, ele é encrenqueiro, ele é chegado na cerveja, ele é mulherengo, dizem, né? Eu não concordo, mas dizem. Olha, que aqui está no estúdio, aqui, vou citar ela, que a Dani está por aqui, hein? Pois A gente é. vai entrar nesse assunto. Mas continue com as características aí. E dizem que filho de Ogum é isso, né? Só que isso eu aprendi com uma amiga minha de 20 anos de macumba. Hoje ela é do candomblé, na época ela era de umbanda também. E eu aprendi com ela. O orixá, ele tem o positivo e o negativo. O negativo não significa que é ruim. O negativo do orixá é justamente aquele ponto que você tem que identificar em você. Então, por exemplo, se Ogum... O que Ogum me ensina? Ogum é o orixá, é tido como o orixá da guerra. O orixá é o guerreiro, é aquele que não foge da luta. O que Ogum me ensina? Que muitas vezes eu venço uma guerra sem desembainhar uma espada. Eu não preciso ir para o combate. Não é toda hora que eu tenho que confrontar. Às vezes eu vou precisar sim ir para o confronto. Mas na maioria das vezes eu não preciso confrontar. Eu posso usar da inteligência, da estratégia, da argumentação, sem ter o embate. Então, ser filho de orixá é entender quais as forças que aquele orixá tem para trazer para a tua vida, para ajudar na tua caminhada, na tua evolução, sabe? Então, Ogum, no meu caso, é justamente isso, porque eu tenho esse negócio de, é um encrenqueiro, é o cara que gosta de briga, fui de torcida organizada, então eu carreguei muito tempo essa alcunha de ser o que gosta da confusão, e quando eu me vejo filho de Ogum, eu entendo que, realmente eu tenho essa veia, eu sou um cara que eu não tenho medo de ir pro confronto se tiver que ir, mas Ogum me ensina que, calma, filho, não é toda hora que você tem que pôr o pescoço a prêmio. Uhum. Entendeu? Uma hora você pode acabar perdendo a vida numa guerra que às vezes nem é sua. Bom, você viu uma citação que você trouxe aí, que quando você citou aí uma das características de Ogum, a pessoa que está aqui do lado aqui... Olhou torto. quase chamou os caboclos e mandou uma flechada.
Dizem que filho de Oxóssi também é meio mulherengo, por isso que eu falei, eu discordo, eu não acho não. Eu acho que filhos de Ogum são pessoas ótimas para se ter um relacionamento e casar. Olha aí que beleza. E como é que você conheceu a Adélia? Cara, é muito louco, né? Eu vinha um ano solteiro já, assim, né? E feliz comigo mesmo, na minha caminhada sozinho. Não queria relacionamento, não estava no momento de me relacionar com ninguém. Sempre deixei isso claro. A Dani vem como convidada do Universos, né? A gente tem o Universo Podcast, onde a gente também fala de espiritualidade lá. E ela veio como convidada do Universo. Que curiosamente não fui nem eu que fiz contato, foi o Pi, meu parceiro. Ele convidou, ele acertou tudo com ela e tal. E ela veio pro programa. E eu não vou saber explicar, mas foi um negócio do amor à primeira vista. Eu nunca acreditei nisso, até conhecer ela. Porque foi exatamente isso. A gente se conheceu ali, a gente olhou e falou, mano, tem alguma coisa diferente aqui. E a gente começou a conversar, começou a se aproximar. E tem pouco mais de um mês aí que a gente tá caminhando junto. Eu fui pra Floripa tem uns 15 dias. Ela não é de São Paulo? Não, ela é de Florianópolis. E aí eu fui pra Floripa há uns 15 dias, fiquei quase uma semana lá. E ela mora perto de uma montanha. Lindo, 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 lindo. Meu Instagram tá aí. Se entrar no meu Instagram, você vai ver algumas fotos, uns vídeos desses dias que eu fiquei lá. E num desses dias que a gente subiu a montanha, tava nós no alto da montanha, praia da ilha de fundo, e foi com esse cenário que eu falei pra ela assim, falei, mano, ninguém nunca fez isso. Pediu você em namoro no alto da montanha com a praia no fundo. Aí pedi ela em namoro lá, ela aceitou e a gente tá caminhando muito bem, felizes. Que beleza. Olha aí, você viu aí, Mihael? Aprendendo, vivendo e aprendendo. Vai anotando. Muito bom. Mas ela me disse também que você deu poesia, ofereceu poesias também, foi isso? Um romântico? Então, o Pi fala que eu sou um ursinho carinhoso, né? Que eu sou. Que eu tenho a cara de mal, mas eu sou um doce. Eu escrevi um livro no começo desse ano. Em janeiro desse ano eu lancei o meu livro. É um livro de poemas, é um livro de poesias e tal. E ela foi no programa. Quando ela chegou lá, alguma coisa falou pra mim: entrega o livro. É o bom de ser médium. Eu tava sentado jantando, alguma coisa falou pra mim: entrega um livro pra ela. Aí eu falei: realmente, né? Pô, uma convidada, né? Eu, como um bom anfitrião, né? Aí fui lá, peguei, entreguei meu livro, falei, pô, meu livro, eu que escrevi e tal, não sei o quê. Aí ela pegou o livro, foi lendo o livro na viagem de volta, e quando chegou em Florianópolis lá, tava completamente apaixonado. Nossa, encantador. Palavras dela. Qual é o título do livro, para a pessoa saber também que título de livro e ficar também assim, bom, já sabe, né? Pode ser que você se apaixone pela leitura ou pelas escritas, mas qual é o título do livro? É O Voo do Beija-Flor. Chama O Voo do Beija-Flor. O Voo do Beija-Flor, olha que beleza. E qual o motivo de escolher o Voo do Beija-Flor? Tem a ver com o xamanismo? Tem a ver com os animais de poder? Tem a ver com essa veia mais xamânica nossa. O livro os poemas, eles não são poemas complexos. Eu optei por escrever assim de uma forma mais simples para literalmente qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pessoa que, mas eu não gosto de ler porque às vezes eu leio e eu não entendo o que está escrito ali. Não, meu livro você vai entender. Eu fui no Isto Não É Podcast e cada um dos meninos leu um ali e falou, mano, fácil de entender, não tem nada subentendido, é tudo muito claro ali. E são poemas que trazem muita reflexão sobre a própria vida, sobre espiritualidade, né? Então, são textos ali que se a pessoa se conectar e ler buscando mesmo entender o que está escrito ali, refletindo sobre o que está escrito ali, ela vai trazer alguma lição, ela vai olhar e falar, pô, isso aqui combina com tal momento da minha vida, onde eu passei por tal situação, porra, legal, interessante saber que alguém também viveu isso. Então, não são só poemas, não são só rimas bonitinhas, são poemas que realmente trazem essa reflexão
da vida, da espiritualidade, da vida em sociedade, com família, enfim, de relacionamentos. E aí o voo do Beija-Flor, porque, né, a gente tem muito esse contato na casa onde a gente ia, se falava muito do Beija-Flor, o voo do Beija-Flor, o quanto é leve, o quanto é bonito, o quanto você... Pô, o Beija-Flor é o único pássaro que ele para no ar, nenhum outro pássaro faz essas coisas. Então, assim, eu peguei um animal que tem uma representação que combina com poesia, porque se eu colocasse a caminhada do lobo, sabe, tipo, não tem muito a ver com poesia. Então peguei um animal que combinasse com poesias e que trouxesse também esse background das reflexões, das curas que são promovidas ali dentro do xamanismo. Legal. E para adquirir o livro, como é que a pessoa pode acessar, ter? Me chama no Instagram, né? Eu até pensei, eu tenho o e-book também, a versão digital. Então, cara, eu não gosto de livro físico, eu prefiro o e-book. Eu mando por e-mail o e-book. Ou se a pessoa é que nem eu prefiro, assim, eu me apaixonei por isso aqui. Eu prefiro o livro físico. Também a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Só me chamar no Instagram lá. Legal. Então é a edição do autor, então, que é feita. É edição minha. Eu fiz tudo, eu que fiz tudo. Tudo. Olha. Eu fiz a diagramação, a capa, o Pi fez a arte e eu fiz a montagem dela, né, para mandar para gráfica. Eu fiz tudo. A gráfica só imprimiu. Então eu tenho o maior orgulho daquele livro lá, porque ele é literalmente a expressão da minha alma ali. Olha, o Voo do Beija-Flor de Rick Almeida. Vai lá, que é o tal Rick Almeida no Instagram. Isso daí que a gente... Muito bem. Fácil de decorar, fácil de acessar. Você saindo da igreja e foi para a Umbanda, e agora poeta e conquistador de plano. Hoje, qual é a sua visão hoje sobre a morte e vida após a morte, de um processo de um pensamento religioso específico, e agora nesse outro voo do Beija-Flor, vamos chamar assim? O que você entende e pensa sobre isso? Cara, a morte, ela não deixou de ser um processo doloroso, pelo menos para mim, né? E eu entendo que enquanto, mesmo sendo um ser espiritual, eu vivo um plano material e eu tenho que passar pelas situações da matéria. Então a morte para a matéria, ela ainda é dolorosa, né? Mas sabendo como funciona, sabendo não, entendendo um pouco melhor, né, limitadamente, mas um pouco melhor do que na época da igreja, que para os cristãos morreu, acabou, né? Você só tem uma chance. E eu tenho uma opinião tanto quanto polêmica e forte com relação a isso, mas isso é um outro papo. Entendendo que temos esse caminho depois, né? É mais fácil você lidar com essa dor. Esse foi um processo também que eu vivi dentro da ayahuasca. A ayahuasca me ensinou isso num ritual específico. Ela falou, inclusive com a sananga, ela falou, hoje você vai aprender a lidar com a dor. Porque a sananga, para quem não sabe, é como se fosse um colírio e pinga, né, nos olhos, e é excelente, espiritualmente é maravilhoso, mas fisicamente é horrível, porque dói, é uma dor que dá vontade de arrancar o olho e jogar fora. E eu já sabia, eu já tinha vontade de consagrar a sananga, mas eu ainda tinha essa restrição por conta da dor. Eu falava, mano, mas dói, velho, por que eu vou me colocar numa situação onde eu vou sentir dor, bicho? Sabe? Até que teve um dia que ela falou, não, vai ser hoje e você vai entender o porquê. E ela falou, hoje você vai aprender a lidar com a dor. E quando pinga aquela sananga no meu olho, que eu começo a sentir aquela ardência, o meu corpo todo contrai. Sabe quando você sente dor que você... E aí eu escutava ela falando assim pra mim, assim, respira, solta. E aí eu comecei, tipo, tentar relaxar a musculatura, eu fui relaxando. O olho continuava ardendo, mas o corpo já estava relaxado. E aí nesse processo a ayahuasca falou pra mim, a dor é exatamente isso. Quanto mais você força, quanto mais você segura, mais ela vai doer. Porque você percebe que
é o olho que está ardendo. O olho é desse tamanho. Você travou o corpo inteiro por causa da dor num negocinho desse tamanho, numa parte desse tamanho do seu corpo. Quando você solta, você entende essa dor e você solta, você consegue lidar com ela, porque ela ainda vai doer, não vai deixar de doer. É aquilo que a gente falava agora há pouco, não vai deixar de doer. Mas você lida melhor com essa dor. Você entende que é uma coisa que você tem que passar e que dói para nós, que ficamos. Mas para quem foi, às vezes é uma libertação. Às vezes é um processo de libertação mesmo do próprio espírito, sabe? Que às vezes ou tá preso num corpo que já não oferece mais condições de ter vida, ele não vive, ele sobrevive, e uma coisa é diferente da outra. Ou às vezes a libertação do... Desculpa. Libertação do próprio espírito, que às vezes aquele espírito busca uma coisa maior, mas está preso no dogma da sociedade, no dogma da família, que cresceu numa crença X, o espírito não se vê mais ali, mas a pessoa mentalmente não consegue se libertar, então o espírito está... Então, assim, você entende que a morte ela é uma libertação para quem foi. Para nós que ficamos é dolorido, vai ter saudade, vai dar saudade, mas quando você entende que é essa libertação do espírito, você aprende a lidar melhor com tudo isso que envolve, todas essas dores aí. Uhum. Maravilha. A gente colocou o tema, né, de Umbanda e Ayahuasca. A gente falou um pouco já da Umbanda, mas a gente não citou ainda a Ayahuasca. Então vamos trazer também para essa Ayahuasca. Ayahuasca, ou cerimônia de Ayahuasca, ou consagração da Ayahuasca, também pode ser um rito de morte e renascimento? E a Ayahuasca, pegando a primeira pergunta, já para a gente já colocar aqui, ela é enteógeno ou ela é um alucinógeno? Vamos lá. A ayahuasca ela é um enteógeno, né? A classificação de alucinógeno e enteógeno é o alucinógeno, ele tira a tua consciência. Ou seja, é uma substância que você ingere e que num dado momento você não tem mais senso do que você faz. O álcool, por exemplo, chega num nível de álcool ali que você está dançando em cima de uma mesa e no teu dia a dia você não faria isso. Então esse é o alucinógeno. O enteógeno, ele expande a tua consciência. Então você até tem mirações, você até tem algumas visões, mas você está plenamente consciente de tudo que você está fazendo. Você levanta, você vai no banheiro, você sabe exatamente o que está acontecendo com você. Isso é um enteógeno, né? E agora, respondendo a outra pergunta, no meu caso específico, eu não gosto muito de generalizar, mas no meu caso específico foi sim uma morte, como se fosse morte e ressurreição. Porque a ayahuasca, depois que eu comecei a ter contato com a ayahuasca, com as medicinas, ela matou partes do meu ego que eu não enxergava. Primeiro ela me mostrou. Na verdade, a ayahuasca ela não fez nada. Ela me mostrou. Quem tomou a decisão, isso é bom deixar claro também, quem tomou a decisão de não quero mais fazer isso, não quero mais ser assim, fui eu. A ayahuasca, eu costumo falar que a ayahuasca é igual o Waze, né? Eu falava guia, mas a galera mais nova não sabe o que é um guia, né? Então a ayahuasca ela é igual o Waze, ela vai te dar o caminho, ela vai te mostrar o mapa por onde você tem que seguir. Mas da mesma forma que o Waze, se você não ligar o carro e dirigir, o Waze não vai servir para nada. É só uma foto. É só uma imagem ali. Você continuou estagnado no mesmo lugar. Então, no meu caso, eu tomei a decisão de não ser mais o mesmo. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser uma pessoa melhor. E aí, com a ajuda da ayahuasca, eu consegui ir identificando algumas coisas que eu precisava deixar, algumas coisas que precisavam morrer dentro de mim. E aí, dessa maneira, automaticamente, outras foram nascendo, foram florescendo. Maravilha. Você falou sobre desenvolvimento mediúnico, a gente conversou aqui com o Pi, né, que ele, no caso dele, a ayahuasca foi um grande facilitador para o processo de desenvolvimento mediúnico dele. Uhum. No seu caso também teve alguma relação? Ou você já vinha
num processo de desenvolvimento mediúnico antes mesmo da consagração da ayahuasca? Eu já vinha no desenvolvimento mediúnico antes da ayahuasca, né? A ayahuasca, ela é facilitadora de muita coisa. É como eu falei, depende para onde você vai direcionar, né? Quando eu comecei a consagrar, eu vinha nesse processo, era o início do meu desenvolvimento mediúnico, então eu tive sim alguns processos com os meus guias e tal. O seu Sete Flecha me ensinou algumas coisas no meu primeiro ritual, a forma como ele trabalhava com algumas coisas, eu entendi o que ele fazia ali naquele ritual, mas assim, posterior àquilo, por que no primeiro ritual eu tive muito esses contatos? Porque eu não tinha noção do que eu precisava curar em mim. Então a espiritualidade trouxe esse contato com os guias, que era o que eu já vinha trabalhando, falou, legal, entendeu, bacana, segue lá. Quando eu fui num próximo ritual, que inclusive eu fiquei um tempo sem ir, eu fiquei, sei lá, 4, 5 meses do primeiro para o segundo ritual, eu já fui com um pouco mais de consciência. Então, ali, a partir daquele segundo ritual, a ayahuasca já começa a trabalhar no meu profundo, entende? Aí eu já comecei, ainda tinha contatos com guias, com orixás e tudo, mas eles vinham para me trazer mensagens, não tipo, não para eu incorporar. São raros os episódios em que eu incorporei num ritual de ayahuasca, mas eu sempre tinha ali um contato, uma lição de um dos guias, de um orixá, mas sempre voltado para esse entendimento do meu eu, né? Sem relação com a Umbanda diretamente, né? Acho que eles se aproximavam. A espiritualidade, a ayahuasca usava os guias, porque era uma coisa que eu já tinha mais contato, que para mim já era mais, que eu já reconhecia de uma maneira melhor, para trazer essas lições, né? Tanto que hoje em dia a própria ayahuasca fala comigo, não, é raro ter alguém de fora, assim, digamos assim. Uhum. Então, eu acho que a ayahuasca, ela é um espírito, e em sendo um espírito sagrado, ela é muito inteligente também. E como é que foi essa sua primeira experiência com a ayahuasca? Essa primeira vez que você teve contato e participou da cerimônia com a ayahuasca? Cara, meu primeiro contato com a ayahuasca, como eu falei, eu não sabia o que esperar. Eu tinha relatos de pessoas que tinham participado e uns falavam muito bem, outros falavam não tão bem assim. E eu fui meio que sem saber o que esperar daquilo ali. Eu consagrei a primeira dose, fiquei no meu canto ali, pensei, acho que não estou na força. E fiquei quieto. Falei assim, não tô na força, mas tá bom, vou ficar por aqui, vamos ver até onde vai, né? É só o primeiro mesmo, não sei como é que funciona isso, não sei se demora. Vou ficar quieto no meu canto. De repente, sentado ali, eu comecei a sentir uma vibração diferente, vindo da música. Aí eu comecei a reparar, falei, nossa, tá vindo uma vibração ali, tô sentindo a vibração da música. Aí comecei a sentir a vibração da pessoa que estava do meu lado. Quando passava alguém por dentro da sala, eu sentia aquela vibração, eu falei, mano, eu tô sentindo a frequência dessas pessoas, eu tô sentindo a frequência do ambiente. Eu falei, mano, acho que eu tô na força sim. E aí, a partir do segundo momento foi quando eu comecei a ter esses contatos, né? Com os guias, tive um contato ali rápido com o Tranca-Ruas, que veio só para confirmar uma situação ali dentro do meu desenvolvimento. Depois teve o seu Sete Flecha trazendo essas lições para mim, da forma como ele trabalhava, o porquê que ele usava cada elemento. E o meu primeiro contato foi assim. Foi assim, como eu falei, eu vinha desse trabalho de desenvolvimento mediúnico e era tudo muito novo para mim, então eu ainda duvidava de algumas coisas. Eu falava, mano, não sei se é, não sei se não é. Né? Tranca-Ruas tinha pedido para eu fazer o fio de contos dele, eu tinha feito, ficou lindo, um filme maravilhoso. E com alguns elementos assim, eu olhava e eu, tipo assim, eu sempre questionei muito, e eu acho que isso é muito válido. Um médium que não se questiona a respeito disso, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Tipo, mano, será que sou eu? Será que é o guia? Será que é a minha vaidade? Será que realmente isso é do guia? E aí,
quando eu acabei de montar o fio, eu olhei e falei, mano, ficou lindo. Mas será que realmente ele que pediu assim? Será que não tem nada meu aqui? Será que não tem um pouco da minha vaidade, do que eu acho que ficaria bonito? E aí, nesse ritual, Tranca-Rua se mostra pra mim, tipo assim, como eu falei, foi muito rápido. Ele apareceu com a guia na mão, falando assim, calma. Mas também não é sua, não, é minha, tá? Não vai pensando que você vai usar, é minha, eu vou usar. E aí eu entendi, eu falei, não, realmente, então, beleza, guia, tudo certo, é dele. E aí, quando vem, depois de alguns minutos, veio o seu Sete Flash, começou também a me explicar o porquê do elemento X, por que ele trabalha daquele jeito, por que ele usa, como que ele faz, o que cura, como cura. Aí eu saí dali com essa parte mediúnica, digamos assim, mais compreendida e mais em paz comigo nesse caso, nesse ponto. Uhum. Tem ainda duas perguntas que a gente precisa fazer, que senão eu vou falar que é clickbait. Mas antes ainda, fala da peia, né? O que é a peia na ayahuasca? A peia eu entendo como um processo daquele que você mais nega, daquele que mais te incomoda. Então, por exemplo, eu só, graças a Deus, só passei por uma peia em todas as minhas consagrações. Mas foi uma coisa assim para mim que foi absurda. Foi absurda. Eu odeio perder o controle. Então, assim, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto tal, mas sim, eu nunca fiquei bêbado a ponto que nem eu falei, de dançar na mesa, justamente porque eu não gosto de não ter controle sobre o meu corpo, sobre a minha consciência. E aquele dia a ayahuasca me levou para esse nível. Eu não tinha controle, meu corpo não mexia, meu corpo ficou literalmente totalmente dormente. Eu comecei a ter muita miração, muita miração, muita miração, seja de olho fechado, de olho aberto, eu via as mesmas coisas, com o olho fechado ou com o olho aberto. Aquilo começou a me trazer um incômodo, um incômodo, um incômodo. Eu falo isso para todo mundo, se eu conseguisse levantar e ir embora, eu tinha ido. É que o meu corpo não se movimentava. E aquilo começou a me dar mais desespero, eu não sei quanto tempo durou aquilo para mim, foi uma eternidade. E a ayahuasca também veio falar para mim assim, aprenda a lidar com aquilo que te causa desconforto. Não dá para você fugir do que te causa desconforto. Às vezes você tem que enfrentar. Uhum. E às vezes nem é uma coisa tão grande. Que eu falei, às vezes é uma coisa besta, mas que te traz um desconforto absurdo. Saiba como lidar com isso. Então, para mim, a APEI é isso. É aquele processo que vai te causar desconforto, independente de qual seja. E a outra pergunta que ficou lá do início é quais os perigos e alertas para as pessoas que buscam ayahuasca? Cara, perigo, assim, eu não... É óbvio que tem, ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, que tudo é muito fácil, né? Hoje se você entrar no Mercado Livre, você compra ayahuasca, sabe? Mas você não sabe de onde veio, você não sabe se realmente é ayahuasca, se o feitio foi feito da maneira correta, se foi feito realmente com a chacrona e o jagube, se teve ali, porque não é só o chá. Como eu falei, a ayahuasca ela é um espírito. Então, enquanto ele está sendo produzida, enquanto a bebida está sendo produzida, está sendo feito o rezo, tem todo um aparato espiritual em volta da feitura daquela bebida, né? Então você não sabe se aquela bebida foi feita assim, se é realmente ayahuasca, se o cara não colocou alguma coisa ali para te dar uma miração, para você achar que é ayahuasca e não. Então, assim, os perigos que eu vejo hoje não estão dentro das casas, né? Tá justamente fora delas, nessa facilidade que você tem de conseguir o que você quiser, a hora que você quiser e do jeito que você quiser, né? Agora, os riscos é realmente das pessoas buscarem isso por ouvirem falar que é miração, eu vejo coisas, eu vi um gnomo, o outro viu não sei o quê, aí a pessoa, vou tomar para ter um barato, usar como uma droga recreativa. E aí você está desrespeitando um espírito sagrado. Ali, meu amigo, não vou falar que ela vai te castigar, porque isso aí é um pensamento cristão. Mas quando você tira a espiritualidade, o sagrado daquilo ali, não tem como você garantir que o que você vai vivenciar vai ser benéfico para você, para o teu corpo,
para tua mente e para o teu espírito, porque você não está respeitando aquele sagrado. Então, assim, não é que ela vai te castigar, mas não tem como garantir que você vai ter boas experiências ali. Talvez aquilo vai realmente trazer um prejuízo para você que ninguém que consagra a ayahuasca vai conseguir explicar, vai conseguir reverter. Então, assim, quer ter contato com a ayahuasca? Tenha com respeito. Com respeito. O mínimo é respeito. É entender que ali não é só uma bebida que vai te trazer alucinações, mas é um espírito que vai trabalhar naquilo que você precisa desenvolver dentro do teu ser, do teu eu. Outra pergunta lá do início, para a gente já acabar com as perguntas e não falar que a gente faz o clickbait, né? De que forma que o Zé Pilintra entra e você começa a atuar com essa energia, com essa força? Cara, seu Zé é meu parceiro de vida, assim, sabe? Onde eu vou, ele tá comigo. E no período de torcida, né? Eu vivi muito samba. Eu sempre gostei de samba, sempre. Desde pequeno, mesmo estando dentro da igreja, eu sempre escutava, eu sempre gostei do samba. E quando eu vou para Umbanda e eu tenho contato com essa linha de malandro que traz essa parte do samba, da malandragem, o jogo de cintura, né, da esperteza, não no sentido ruim da palavra, mas na esperteza no sentido de saber lidar com as situações, saber entrar e sair dos lugares, é saber sentar com o Samuel e trocar uma ideia num programa falando de espiritualidade, saber sentar com o Samuel num bar e tomar uma cerveja e comer uma pizza, sabe? É essa malandragem, né? E aí eu começo a ter contato com essa malandragem e entender esse lado que não é a boemia, não é a ser mulherengo, não é ser cachaceiro. Não, é saber lidar com as situações. É saber entrar e sair, é saber conversar com vários públicos diferentes, né? E ele vem... Hoje eu trabalho com baralho de Zé, inclusive. Ele me chamou durante muito tempo e eu, tipo, não sei, não tô pronto, não tô preparado, não sei se é o momento. E ele cada vez mais estreitando, me puxando, até que chegou uma hora que não teve como correr mais. Eu falei, tá bom, vamos, é assim, então eu vou trabalhar. Mas é assim, eu não sei, eu não estudei esse negócio de carta, eu não tenho a menor ideia do que é. Aí ele falou pra mim, relaxa que eu que vou fazer. Tanto que teve uma situação que eu ganhei dos meninos do Isto Não É Podcast, eles fazem a propaganda do baralho lá, e eles me deram um, de Zé, inclusive, sem saber. Um dia o Felipe chegou e falou, tô pra você. Um baralho do seu Zé. Eu falei, mano, não é possível. Tá bom, já entendi. E junto com o deck vem o livro, explicando o significado das cartas e tudo. É incrível, é maravilhoso. E um dia, conversando com o seu Zé, eu falei, pô, meu velho, eu preciso pegar o livro, eu preciso saber o que significa as cartas. E ele falou pra mim assim, o dia que você souber o significado, você vai me atrapalhar. E aí eu entendi, eu falei, então tá bom. Eu não sei o que significa uma carta daquele deck. O significado mesmo que o fabricante colocou ali, eu não tenho a menor ideia. Então quando eu tô ali abrindo um baralho, realmente não sou eu sou só o veículo que movimenta ali, porque tudo que é falado ali para quem tá se consultando é realmente ele que fala. E eu tenho prova de que ele... Eu falo assim, eu queria às vezes estar errado, mas o problema é que eu não tô. Porque não sou eu. Muito bem, você que quer então atendimento diretamente com o seu Zé, o tal do Rick Almeida é o Instagram do nosso convidado, aí se informe por lá. Deixa eu fazer mais uma pergunta, porque o Pi, quando ele esteve aqui, ele queria ter participado de uma cerimônia de Cambô, e ele falou, nossa, eu fui 2 vezes e não consegui. Depois vocês veem lá o episódio com o Pi sobre xamanismo e ayahuasca. E aí ele falou que você foi lá e teve a experiência com o Cambô. Como é que foi essa sua experiência com o Cambô? Eu fui... Foi um convite, uma convidada nossa do Universos, que ela convidou a gente para ir conhecer a casa dela, e eu sinceramente eu não estava muito a fim de ir. Ele estava nessa ele estava em todas as casas. A gente convidava alguém, a pessoa falava assim, eu tenho uma casa que faz cerimônia de ayahuasca. Ele estava lá. E eu já não estava mais, eu já tinha passado por um momento mais incisivo dentro da ayahuasca. No começo do ano passado eu fui em muitos rituais assim em sequência,
Até que chegou um momento que a própria ayahuasca falou para mim assim, agora chega, você já aprendeu o que tinha que aprender, coloque em prática, porque senão não faz sentido você consagrar todo final de semana se você não colocar na tua vida prática, é igual um livro na prateleira. São informações que não vão servir para nada. Então eu tava nesse momento de, pô, eu vou quando eu sentir o chamado, né? E aí ele falou, vamos. Eu falei, pô, não tô muito no barato. Talvez eu vá só para honrar o convite da pessoa, mas nem tava muito afim. E aí quando colocou no grupo lá, tal, para falar da cerimônia, ela falou, aí depois da ayahuasca vai ter o cambô. Quando ela falou, vai ter o cambô, aí eu me animei. Eu falei, mano, eu queria fazer o cambô. Faz um tempo já que eu tô querendo ter contato com essa medicina, mas ela é uma medicina mais difícil, não é toda casa que faz, não é todo dirigente que trabalha com ela. Eu falei, não, então eu vou pelo cambô, né? Eu até cogitei de ir só no dia seguinte de manhã para fazer o cambô. Aí depois alguma coisa falou pra mim assim, não, pô, já que vai, porra, faz direito. Então vai, participa da cerimônia e depois você faz o cambô. Aí eu falei, não, então beleza, eu vou. Participei da cerimônia de ayahuasca, foi incrível também, ainda bem, graças a Deus que eu fui pra cerimônia. E aí de manhã, vamos fazer o cambô. Primeiro que assim, você tem que tomar muita água. Muita água. Eu tomei, sei lá, uns 3 litros de água num período assim de, sei lá, meia hora, 40 minutos. E aí, pô, vamos fazer o cambô. Tal. Aí ela vem com uma varetinha, ela queima na vela e ela fez, aqui assim no braço, fez 3 pontos. Pô, primeiro contato a gente faz 3 pontos. Aí aplicou o cambô lá. O cambô, para quem não sabe, é um veneno de uma espécie de sapo da Amazônia, que eles raspam as costas do sapo, assim, sai aquela toxina, e aí é aplicado nesse machucado que é feito com a vareta quente ali, né? A queimadura que é feita ali e é aplicada o veneno. E aí ela fez os 3 pontos, tá, vamos esperar um pouquinho, você me fala o que você sente. Eu falei, tá bom. Passou ali uns 5 minutos, eu falei, nada. Ela falou, tá, posso fazer mais um? Eu falei, pode. Aí ela pegou e falou assim, não, vou fazer mais 2. Aí fez 5. Ela falou, meu, 5 já é para quem já tá acostumado. Eu falei, não, faz. Se a espiritualidade tá guiando desse jeito, faz os 5. Fez os 5, aí fez mais 2. Tá, aí vamos esperar. Passou uns 5 minutos assim, meu corpo já começou a ficar todo vermelho. Eu já comecei a esquentar, mais um calor. Já com 10 minutos eu tava colocando até o espírito para fora, assim. Porque volta toda aquela água que você bebeu, sai, e junto com aquela água sai eles falam que é o líquido da bile, né? Que é um líquido amarelado, assim, que é realmente a limpeza total do corpo físico, né? E isso é como se fosse a vacina dos indígenas. Então eles fazem o cambô para evitar de ficar doente. E isso melhorou demais a minha imunidade, assim. Cara, eu não fiquei doente por um bom tempo. Inclusive eu tô precisando fazer de novo. Mas foi uma das experiências assim mais intensas, porque é muito rápido, é coisa de 20 minutos, né? Mas para mim foi maravilhoso, assim, espiritualmente falando, você não tem miração, não é nada muito surreal, é mais físico do que espiritual, né? Mas para mim foi incrível, assim, foi muito legal. Bacana, a gente está chegando já ao final aqui dessa nossa transmissão. Vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados, você já vai emendar na mensagem. Então está aqui na descrição para conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o Rick Almeida desenvolve. Você pode ir acessar o tal Rick Almeida também no Universo Podcast, né, que é um podcast que ele apresenta juntamente com o Pi. Quero agradecer a vocês que acompanharam até aqui. Vou fazer uma última pergunta, já vou pedir para ele para trazer também uma mensagem final de encerramento do programa, que a gente já está bem em cima da hora aí, para a gente vai fazer já a próxima transmissão, a próxima gravação do programa. Então, quero agradecer, Rick, pela disponibilidade. Falei da Dani, não falei? É a próxima convidada, então fica atento aí à programação da TV, porque a próxima gravação é com ela. Eu tenho a oportunidade de conhecer quem é que é essa Dani que o Rick citou aqui. Aí vocês vão ver a carinha aqui na telinha também. Então, Rick, eu super agradeço você ter vindo aqui nessa entrevista. O que é espiritualidade para você? E deixa também uma mensagem de encerramento para quem nos acompanhou até agora. Mais uma vez eu agradeço, Samuel, o convite. Para mim é uma honra mesmo estar aqui. Cara, a espiritualidade para mim é o que me move hoje em dia,
né? É o porquê de eu existir. Sem a espiritualidade, eu não sei, talvez eu continuasse vivendo na Matrix que a maioria vive aí, só respirando e pagando conta, né? E hoje eu consigo entender que a nossa vida aqui é muito mais do que isso. Queria aproveitar, já que você citou a Dani, eu nesse atual momento que a gente está gravando, eu estou numa transição de carreira, então eu estou começando a trabalhar com sagrado masculino também, né? Então eu estou mentorando homens que querem ser melhores, né? A gente vê muitas rodas de sagrado feminino empoderando a mulherada, e a gente vê muita roda de sagrado masculino que tem muito de sagrado, mas pouquíssimo de masculino. Então, eu senti esse chamado de trabalhar com o sagrado masculino. Inclusive, eu e a Dani, a gente está trazendo um evento misto de sagrado justamente para trazer essas duas forças, para as pessoas entenderem que os dois são importantes, né? Eu tenho um sagrado feminino também, assim como ela também tem um sagrado masculino, e isso precisa estar equilibrado, né? Para que homens e mulheres possam viver de uma maneira mais completa. Então a gente está trazendo esse evento. O primeiro vai ser agora em maio, ou já foi em maio, porque já a gravação vai sair depois. Foi em maio lá em Florianópolis, mas a gente está trazendo para São Paulo, então fique esperto aí no meu Instagram, né, no Instagram da Dani também, para quem vai assistir o programa com ela, para saber quando vai ter os próximos eventos aí. E para os homens que sentirem o interesse, o chamado de trazer esse sagrado para ser um homem completo. O homem, ele tem que entender que o espiritual é importante. A minha vida espiritual ela é muito importante para mim. Mas se eu deixar o meu masculino de lado, eu vou ser só um cara zen e que não constrói nada na sociedade. E como eu falei, sou um ser espiritual, mas estou em matéria. Então eu preciso ser útil na matéria também, né? Então, rapaziada que sentiu o chamado, me chama no Instagram também. Vários tipos de trabalho aí dentro dessa área de sagrado masculino, além do evento. Então, queria agradecer de novo, Samuel, o espaço de poder falar um pouco da minha vida, de falar de espiritualidade, como eu falei, num lugar onde sentou caras como Wagner Borges, que eu acompanho, que eu tenho como mentores neste plano, né? Para mim é uma honra, uma satisfação imensa estar podendo falar do meu trabalho aqui, de como eu enxergo a espiritualidade. Obrigado, Samuel.